Olá, pessoal. De novo, estamos aqui no nosso programa que dá suporte, no nosso podcast que dá suporte ao nosso programa Liderança Espiritualizada. E na conversa com o especialista, iniciando essa conversa com o especialista, com um cara que eu tenho a maior honra de ter conhecido. Já já conta a história de como é que a gente se conheceu. E é o cara certo para estar aqui abrindo esse podcast junto com a gente, porque é o cara, na minha opinião, que mais fala sobre lideranças espiritualizadas no país. E eu acho que eu não falo isso de qualquer jeito, não, mas é o cara que está com um livro lançado há muitos anos no mercado sobre o tema e vem palestrando e falando sobre esse tema, que é o Adilson, grande professor, amigo Adilson. Adilson, dá seu aí pro pessoal. Uhum. Olá, pessoal. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade dessa troca aqui. O Pedro é generoso, né? É, e eu tenho uma super admiração por ele. E acho que esse é um ponto de convergência importante da gente poder estar com as pessoas que a gente admira, poder colaborar de alguma forma e sempre ter uma troca. A gente vai crescendo juntos. Isso me faz lembrar 2017. Aí o Pedro vai contar essa história. Também dá um oi pro Rodrigo, parceiro sempre presente, parceiro também do programa Liderança Espiritualizada, o professor está junto com a gente durante essa jornada toda. Boa, muito bom abrir com vocês. É um prazer te conhecer, Adilson, e bom ter você aqui com a gente. Beleza. Adilson, vou contar um pouco pessoal aí, você vai me relembrando, mas vou contar, é legal que a gente conta dos dois lados como é que a gente se conheceu, né? Acho que o pessoal que já deve ter me ouvido falar em outros lugares, quando eu resolvi escrever o livro Empresas Espiritualizadas, foi 2015 que me veio assim, escreva, né? Mais ou menos com a ordem. E aí, 2015 a 2017, eu passei 2 anos estudando. E é muito louco como o tempo passa muito rápido e as coisas mudam muito rápido, né? Mas 2015 não tinha nada. Assim, nada, para você ter uma ideia, eu consegui achar dois, três livros, alguns em inglês, alguns papers em inglês sobre o tema, algumas pessoas que falavam espiritualidade, mas vinha muito do lado da religião, seja o espiritismo, inclusive. Conversei com alguns autores, mas era bem ralo, assim, a quantidade de conteúdo que tinha disponível sobre espiritualidade. E aí, enfim, fui estudando dentro daquilo que tinha como possibilidade e lancei o livro. Logo que eu lancei o livro, mas logo que eu lancei, acho que talvez na mesma semana, na semana seguinte, eu abro meu e-mail e recebo um e-mail da Cato, escrito assim: palestra Liderança Espiritualizada. Lançamento do livro, eu não lembro exatamente o É, título. Eu falei, é, é, o li- quê? é liderança e espiritualidade, né? Que foi o primeiro tema, é isso mesmo. É isso aí. E eu falei, que? Mas, pô, daquelas coisas de autor, né? Pô, tô estudando, procurando faz 15 anos, quer dizer que sempre teve um e eu nunca soube. E aí você fala, meu Deus, agora eu vou ter que relançar o livro que eu lancei semana passada. Então eu falei, vou lá assistir, né? E a hora que eu cheguei lá, era o professor Adilson fazendo uma palestra sobre liderança e espiritualidade. Eu tava com meu livrinho em mãos, estava cheia a palestra, que tinha umas 300 pessoas, né, Adilson? É isso mesmo. É isso mesmo. E eu falei, cara, eu vou ficar até o final, até todo mundo ir embora. Ele fez uma sessão de autógrafo pessoal lá. Falei, vou até ficar todo mundo embora e eu vou ser o último e vou entregar um livro para ele. Fiquei na fila. Ó, cara, e o pessoal passando no autógrafo, com foto e tal. Até que eu cheguei. E é óbvio, né? Você chega cansado e a pessoa que tá fazendo dando autógrafo cansado também. Eu sei que eu integrei meu livro e falei assim, ó, acabei de descobrir alguma coisa, acabei de descobrir que meu livro tem um irmão. Isso Então tô te mesmo. dando de presente aqui, muito feliz de te conhecer. E a gente se cumprimentou, falou, nossa, que legal, tal. E aí, acho que deu uma semana, o Adilson me ligou, mandou mensagem, não sei como você me achou, Adilson, mas mandou mensagem, falou, vamos falar. E desde 2017 para cá, é um cara que sempre, toda hora a gente troca ideia de como é que está sendo a Ah. experiência dele nesse mercado, como é que está sendo a minha. Então, essa é a minha versão da história, amigo. Não, e assim, é, ser o último ali, se o mundo estava se abrindo para mim com aquele tema, né, eu vinha de uma maratona de roadshow de lançamento, e aqui era maratona mesmo, era a 42ª ação de lançamento de maio eu rodei o Brasil todo. E aquele ciclo não era para se fechar, aquele ciclo era para se abrir. E você, naquele encontro, Pedro, você
me ampliou aquilo que eu estava fazendo, que você estava fazendo, mas a gente não conversava, a gente estava vibrando na mesma frequência, né? A gente sabe do que está falando aqui. E aí foi um momento ali, falei, putz, aí não podia esperar mais do que uma semana para fazer contato com você. E aí o seu livro de, né, Empresa Espiritualizada, falando de liderança, e aí, putz, aquilo gerou uma convergência fácil. Eu devorei o seu livro mais rapidamente, fui, fui verificando assim, falei assim, putz, que bom, e que bom ter uma pessoa como você cuidando desse tema, porque a gente cuida do tema, acho que essa é a verdade, né, Pedro? A gente Nosso cuida filho, do né? tema. É, e assim, pontos, e aí você vai descobrindo vários pontos de convergências ali, porque é, eu tive contato com esse processo em 2012, com essa temática, tá? Aí 2011, 2012 eu concluí o meu doutorado, que falava disso, e eu consegui concluir o doutorado porque eu tinha uma dificuldade de fazer, de olhar artigos que tinham um viés religioso. Eu falei assim, eu quero falar disso, mas eu não quero usar isso porque nós vamos num mundo que é um mundo, um campo minado. E aí eu consegui encontrar artigo que se falava da espiritualidade falando de valores, que é a abordagem que eu trago, que conversa. Ela também conversa com o aspecto religioso, mas eu não queria trazer isso para dentro do livro, para dentro da tese, para dentro da dissertação. E aí, em 2013, eu terminei em 2012, concluí em 2013, só que eu só fui lançar o livro 4 anos depois. E olha que detalhe interessante. Nós tínhamos no processo de maturação do tema, e hoje eu tenho muito claro, Pedro e Rodrigo aqui, e quem está nos acompanhando, o momento foi 2017, quando nós lançamos. Ele não teria nenhuma aderência. Ele nasceria morto, Uhum. o nosso tema. Né? Que é nosso tema? Não é se apropriando, é um tema que a gente, né, convidou as pessoas, está vendo mais gente falando disso. Então, foi uma oportunidade ímpar, isso me abriu. E aí, ao longo desse tempo, sempre trocando com o Pedro, querendo fazer algumas coisas juntos, a gente sempre teve esse movimento de irmandade, de proximidade, de respeito, de admiração mútua um para o outro. E aí eu ampliei aquela primeira versão, né? Aliás, chegou até a terceira edição, aí eu ampliei para o livro que agora, que é que o título é Liderança Espiritualizada, a humanização das organizações, que tem tudo a ver, né? Então, de olhar para essas questões daquilo que está construindo e ampliar. E o que foi bacana aqui? A gente precisa criar um movimento para que o mundo enxergue mais essa liderança. E aí, o que eu fiz, que eu acho que foi um baita do acerto ali, eu convidei 8 executivos para e entrevistei cada um deles para cada um dos valores. Então, tenho 5 executivos no Brasil, 2 em Portugal e um nos Estados Unidos. E aí isso conversou mais. E aí tem uma coisa que eu quero, né, aproveitar aqui, Pedro. Quando você falou de empresas espiritualizadas, que foi o seu tema, eu falei assim, a gente precisa olhar para isso. Tem muitas empresas com líderes que às vezes nem criam ressonância por a falta de abertura, maturidade, um monte de coisa. E o quanto é fundamental você trazer, como você traz, como eu estou trazendo, uma pessoa que foi CFO de uma rede de saúde gigante, hoje é presidente de um hospital no Nordeste. Você pega uma rede de RH de uma empresa de ponta, que é admirada, e pratica esses valores, e a gente começa a olhar com isso com é possível. Porque onde criava mais resistência, eu via de que alguém está viajando com essa questão. Mas aí a gente começa a olhar e fala assim, olha, quem verdadeiramente influenciou a sua vida enquanto líder? Que legado essas pessoas nos trouxeram? Porque, historicamente, você é um estudioso de liderança como eu, Pedro, o que a gente teve até então é comando e controle. A Uhum. liderança foi comando
em muitos lugares. Então, o processo mudou, e ele mudou de forma considerável. Essa nova versão do presente, né, olhando para esse futuro, ela vai trazer essas nuances, porque o trabalho é uma parte do que a gente exerce, né, em nossas vidas, ele ocupa a maior parte do tempo e ele merece que você esteja bem realizando o seu melhor. E um líder espiritualizado, ou uma liderança espiritualizada, vai fazer isso com mais efetividade. Acho que é isso, eu trouxe aí algumas nuances dessa construção. Uma coisa que você me falou que eu pensei aqui, né? É, o comando e controle é a história da liderança, se a gente for lá atrás, do jeito tradicional, né? Não do jeito do que a liderança Isso. realmente deveria ser, ou inclusive É, antropologicamente significa. E hoje o que eu vejo nos mercados, eu converso muito isso com o Rodrigo, não é comando e controle, é eu peço e vou garantir que você faça. Que é comando e controle disfarçado em outras palavras. é Então, isso as mesmo. pessoas não querem falar que fazem comando e controle, mas elas fazem comando e controle, só que hoje é bonitinho. Fala, não, eu vou pedir para você, É, com um jeito de comunicação, e eu Existe uma preciso estar certa aqui para garantir que você conseguir manipulação, né? entregar. E aí entra ou esse aspecto, que é uma comunicação manipulativa e não a comunicação de conquista do espaço, né? Por que as pessoas vão fazer? Tem que ter uma conexão com elas, tem que ter a ver com o propósito delas realizarem aquele trabalho, aquela entrega. E acho que isso traz algumas nuances aí, porque nessa questão a gente vai olhando historicamente, a gente tinha, até quando fala de níveis de consciência, Pedro, é um nível muito de indivíduo ali, dando transformação. Então, você tinha ali, e agora a gente está olhando, né, a gente está caminhando cada vez mais com essas lideranças para entender, olhar e priorizar o coletivo. Né? Quando você tem um líder que tem um olhar muito para ele, que o time tem que funcionar em função dele, e que ele reúne os melhores talentos e não consegue fazer a coisa funcionar, é porque o foco tá no lugar errado. Né? Então a gente vê um processo de construção muito efetivo. E olha que detalhe interessante, que eu gosto das conversas com o Pedro, viu, Rodrigo? Ele tá, que assim, é um olhar sempre complementar. Puta, eu não tinha pensado nisso. Poxa, eu não tinha pensado nisso que eu estava colocando. Que legal! Então, eu vejo cada vez que eu me encontro com essa figura, é um aumento de repertório. Eu vibro com isso, tá? A ideia do podcast aqui é essa, né? Ô, Dilson, vou propor uma brincadeira, pode ser? Bora. Acho que o pessoal já super compreendeu, né? A gente vai falar bastante do seu livro ainda, mais para o final. O pessoal compreendeu que, como eu já apresentei, o seu grande tema aí, o filho que você trata com tanto carinho é a liderança espiritualizada, que é o motivo de, acredito que tantos nós quanto quem está nos ouvindo estarmos aqui. Mas a gente quer te conhecer de um outro lugar agora, então eu vou propor uma brincadeira Bora. nós três aqui, vamos jogar nós três. Vamos lá, vamos lá. Eu vou pedir para cada um citar uma coisa e a gente vai fazendo uma roda aí. Vou começar com o Rodrigo, então. Rô, já vou te colocar aqui direto na brincadeira, Vamos lá. que conta para mim e pro Adilson, para quem tá ouvindo, uma bobeira ou uma curiosidade sua. Uma bobeira ou uma curiosidade minha? Aí o Adilson conta dele e eu conto a minha. Putz, tem uma bobeira, que é bem bobeira mesmo. Eu tenho um jeito certo de comer pastel. Ah, não. Agora eu quero saber qual que é. Tem um jeito certo de comer o pastel. Pastel, tem gente que come pastel que espalha pastel pra todo lado, né? Imagina que esse aqui é o meu pastel, né? Então eu ponho ketchup na parte onde eu vou morder, então ketchup na borda assim, o vinagrete em cima do ketchup pro vinagrete não cair, né? E aí eu mordo exatamente reto para que o recheio do pastel não caia pelas laterais. E assim eu vou fazendo até acabar o pastel no final. Meu, que coisa. Ai, cara, essa foi a melhor. Obrigado. Adilson, agora uma Putz, bobeira ou uma curiosidade sua?
Putz, acho que tem um monte de bobeira. A gente não para para pensar nessas bobeiras e curiosidades, né? Acho que eu vou falar de uma curiosidade, né? Que acho que me surpreende, né? Assim, mas eu entendo quando eu sou surpreendido com isso. Eu sou, né? Um ser branco, né? De olhos claros, esse branco ar-condicionado, que nasci com parto normal em Sergipe. Eu sou sergipano. Toda vez que eu vou para lá, as pessoas acham que eu sou americano, holandês, polonês, qualquer outra coisa, menos sergipano. E eu tenho o maior orgulho de ser sergipano, né? Porque primeiro que eu nasci numa cidade, né, que é Japoatã, e nasci na casa da minha avó, com parteira, e eu tenho um forte ali com a minha terra, com meus ancestrais, mas eu não tive o bronzeado dos meus primos, que também, que alguns deles são brancos, alguns são negros, tem uma mistura grande na família, né? Mas mesmo os que nasceram brancos como eu, são bronzeados, e eu não, né? Então eu chego lá, eu passo por americano, por holandês, por qualquer outra coisa, menos sergipano. Mas, cara, você não parece sergipano mesmo. Então, mas você... Exato. Mas isso que é o bonito, né, do Brasil, né? Se a gente for, a gente traz aqui um arquétipo, a imagem comum, né? Mas no final das contas o Brasil não tem nada de comum em lugar nenhum, né? É. E agora eu queria saber da sua, né, Pedro? Porque Exato. a gente pode A perguntar minha é a também, Pedro e seguinte, Rodrigo. é que a do Rodrigo foi muito boa, né? A do Rodrigo vai ser difícil Do bater a do Rodrigo. Rodrigo. Mas a minha é a seguinte, é, quem tá nos vendo aqui, eu tô no meu estúdio, né? Tenho um estúdio de música em casa. E eu sou viciadinho em música, e aí eu toco muitos instrumentos no ar, sabe? Tipo air guitar, air drummer. E eu toco muito assim, Hum, fazer assim, cara, com a guitarra. Tá, Começa a tocar uma música, se você perceber em mim, a probabilidade durante essa música eu estar mexendo ou os dedos ou o pé, e às é alta. vezes, aí vem a bobeira. Às vezes, quando eu tô em lugar público, que eu não posso ficar mexendo a mão e o pé, eu mexo os dedos do pé dentro do tênis, para as pessoas não perceberem que eu tô tocando bateria com o dedo do pé. Ai, que Você tá ótimo, que dedilhando ótimo. uma guitarra com os dedos dos pés. Fala sério, meu, fala sério. Ô, Rô, Que agora legal. próxima rodada, Rô, o que te traz raiva? O que te dá raiva? É, eu me irrito. Pensando aqui, eu me irrito. Olha, já me irritei muito mais, hoje um pouco menos, mas eu me irrito quando eu tenho um compromisso e eu não consigo chegar no horário que eu tinha na minha cabeça, né? Às vezes nem acordado com outro, mas que eu tinha na minha cabeça. Eu me irrito quando eu não consigo cumprir horários. Boa. E você, Edilson? Acho que essa questão do horário também é uma coisa muito pesada para mim. Eu fico inquieto e às vezes não é nem. Eu estou pegando o gancho, mas eu vou falar de outra. Às vezes eu fico irritado, né, quando eu vejo que minha esposa está chegando, vai chegar muito em cima do horário, mas é ela que estava acordando, não sou eu, né? Mas a coisa que me deixa com raiva é perceber injustiça nos ambientes e que às vezes deixa com mais raiva ainda as pessoas admitirem isso para as suas vidas. Elas percebem, talvez não tenham consciência de como mudar isso, mas percebem que estão sendo injustiçados, mas aceitam aquilo e elas se acostumam com a dor de Acabam que achando aquele normal. ambiente, o mundo, e é exatamente, acaba sendo. Então isso me deixa, né, eu gosto de ver as pessoas, né, no seu processo de evolução, alcançando o que elas buscam, o que elas merecem, o que elas acreditam merecer. Então, é muito pesado olhar um ambiente, né? Então, quando você presencia ainda uma situação de injustiça, de discriminação, isso ainda é
mais estúpida, mais agressiva, me sinto agredido, né? E aí me sinto muito com raiva. Pedro, Injustiça eu acho que é o que me dá mais raiva, assim, pra for ver tudo que baseia-se na injustiça é o que vai me dar raiva. Então eu compartilho muito dessa aí do Adilson e não compartilho muito a do Rodrigo, porque sou uma pessoa que tem dificuldade com horários. Olha, o que me dá raiva, eu vou contar um que está acontecendo agora numa empresa. Falando muito dessa questão de comando e controle, né? Aliás, acho que é um tema muito legal para se trabalhar. É que as pessoas não entendem, né? É, é muito fácil para as pessoas olharem sempre para fora, né? Tá tudo fora. Comando e controle é, está sempre nos outros, nos maus exemplos, a injustiça está nos outros. E nunca tá nas pessoas, nunca fazem um autoquestionamento. E, cara, que eu vejo que está em 99% das empresas, dos líderes, está lá no comando e controle disfarçando de é outro isso mesmo, nome. isso E mesmo. tem um comando e controle que aconteceu essa semana que me dá muita raiva, que é um tipo de comando e controle que é a não percepção do valor do outro ao executar um trabalho. Então, me sobe o sangue mesmo, assim. Por exemplo, vamos supor que nós somos uma empresa aqui, eu viro pro Rodrigo e falo, Rodrigo, a gente vai entregar um documento semana que vem, me entrega aí o item 2, 3 e 4, obrigado. E dane-se, Rodrigo, ele vai ter Uhum. que entregar, se vira, eu não falei para ele, não dou suporte, ele me liga, eu não atendo, e aí fica uma coisa assim, ó, parece que a questão é, você tem uma obrigação de atender o meu pedido, e eu não tenho obrigação nenhuma de te ajudar, você está aqui para resolver o que foi pedido. Isso me dá muita raiva, porque é um jeito de olhar para o ser humano muito vazio. Não é um ser humano, é uma máquina. E aí isso é um enxugamento Uhum. do ser humano muito que me dá muita raiva, assim. Pra gente É. seguir já seguir no embalo, Rô, fala pra gente um medo, coisa que, um medo seu. Eu tenho medo. Eu tenho medo de chegar lá no final de tudo e olhar para trás e pensar, putz, deveria ter feito outra coisa, ou mais coisas, ou falado mais, ou me expressado melhor, enfim. Ou seja, eu tenho medo de chegar lá na frente e me arrepender de algo que eu poderia ter feito, mas não fiz. Compartilho dessa daí, viu? É. Vamos lá, Dilson. Putz, medo. Acho que talvez o medo de alguma forma, a gente vive isso numa questão de olhar a expectativa e olhar frustrações. Então, das coisas não acontecerem, e aí fica muito no. Medo de não aprender a lidar com isso. Acho que com essa questão de lidar com o tempo das coisas, e às vezes o meu tempo é um tempo para algumas coisas agora. Para algumas elas estão sendo construídas. Eu acho que o meu medo é de não aprender a lidar com isso, né? De querer realizar. Ao mesmo tempo que eu sou paciente e tolerante, isso também acaba me machucando, né? Então, esse medo de não aprender, de ressignificar, de desapegar, porque você fica olhando, pensando ali, olha, vamos fazer isso acontecer, tal, mas, né, e assim, o medo de que a coisa não aconteça, né? Ou aconteça num tempo que é um tempo que não vai ter um significado importante para isso. Eu vou dar um exemplo do passado, e às vezes, quando eu estou perto de pessoas que me ajudam nessa expansão, eu vejo o quanto isso é nutritivo para minha cabeça, para minha mente, para meu coração, para o meu espírito. Muitos anos atrás, estou falando aí de uns 25 anos atrás, vou trazer um exemplo de que foi. A gente visualizou um projeto que ia ser uma coisa muito diferenciada, voltado para a tecnologia. Eu fui um pouco dessa área. E aí
aí uma diretoria de tecnologia falou assim, não, isso não é possível. E qual que foi a justificativa que me deram? Eu era líder de um projeto. Isso vai gastar muito espaço no Winchester, que falava um negócio no HD lá. Winchester, o que é isso, né? Então, eu falei assim, isso vai ocupar muito espaço. Eu não fiquei conformado com aquilo. Eu disse, quem que é? Eu falei assim, não, isso não é possível. Aí eu pedi ter um amigo que era dessa área da tecnologia, um cara sênior. Eu falei assim, olha, eu recebi essa resposta da minha editoria, não estou conformado. Isso é verdade? Eu falei assim, olha, você não pode dizer que eu te disse isso, tá bom? Eu falei assim, tá bom. Ele pegou uma folha de flip chart, né, grandona, pegou uma caneta e fez assim, ó, o espaço que você vai usar no empresa ocupa é esse ponto aqui. Ele marcou com o pinguinho da caneta. Ou seja, é nada. 10 anos, aí uma empresa que viu esse movimento, 10 anos depois eles implantaram isso. Aí depois veio uma onda nesse sentido. Do que eu estou falando dos olerites, dos demonstrativos de pagamento, de forma digital, que na época a gente pensava no quiosque, para não precisar imprimir aquilo, que era um desperdício de material, né, olhando sustentabilidade, um monte de coisa. E aí, essa é a questão. Aquilo que eu estou. Por isso que eu até quero estar com pessoas como Pedro, Rodrigo, que é essa capacidade de realizar. E acho que o meu grande medo não é realizar tudo que eu sou convidado a trazer. Perdeu o timing Porque também, né? a gente está vibrando na frequência, né? Nós somos convidados a colocar alguma desses conhecimentos no mundo, né? Porque ele penso eu que ele vai ser de serventia de ganho para as pessoas. Então acho que esse é o meu grande medo, né, de não poder realizar pelo menos uma boa parte dessas coisas que me vêm, né, no Putz. mundo. Pô, eu compartilho do medo 6-2 aí. Os dois me vibram bastante. Cara, eu vou roubar um pouco, porque eu vou colar um pouco, porque como eu já sabia que a gente ia gravar hoje, e eu já sabia desse É, exercício, eu tava, eu nem lembro aonde especificamente, não sei se era redes sociais ou se foi em alguma coisa do trabalho, e eu ouvi alguém falando uma coisa que me pegou. Você sabe quando a pessoa fala e ressoa? Que é, eu tenho medo de um dia a vida perder sentido. Eu acho que eu tenho medo de a vida perder sentido. Para mim, eu vou traduzir aqui como eu tenho medo de perder a esperança. Eu conversei com a minha companheira essa semana e estava falando para ela que eu tenho clara noção de que o meu trabalho é um trabalho que é filho da esperança. Eu não consigo trabalhar sem esperança. Eu não consigo. Se você me tira a esperança, eu fico de cama. É nesse nível, assim. Você tira a minha energia de realização. Porque a esperança, para mim, não é nem eu acreditar, é eu ter certeza de que o futuro será diferente. E só que para que isso aconteça, eu preciso trabalhar, sabe? Só que acontecem coisas no nosso dia a dia, em todos nós, que vão minando nossa esperança. sim, E a esperança é uma alimentação também, né? E eu acho que nesse momento da minha vida, a gente está falando aqui de outubro de 2022, nesse momento da minha vida, vou dizer que faz uns meses que eu estou sem me alimentar de esperança. E tem diversos jeitos, cada um vai ter seu jeito de alimentar de esperança. sim. E quando eu fico muito tempo, esse alimento, eu vou ficando escasso desse alimento e minha energia vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E o trabalho vai ficando mais difícil. E eu tenho medo de ter uma vida assim, entendeu? Acho que esse é o meu grande medo, assim. Olha que detalhe bacana de complementaridade, né? Que é um ponto ali de entender essa mecânica, né? Essas conexões que a gente faz, e eu vejo tudo isso que está colocando, Pedro, também, e eu tenho assistido cada vez menos televisão, né? Atentado a algumas questões de notícias, então, mas se não tentar desconectado do mundo, né? Você precisa saber o que está acontecendo, mas quando a gente olha a quantidade de coisas que estão vindo, né, aqui, ele não dá esperança mesmo. Essa é a verdade, né? Ele tira. Então, o grande, particularmente, eu faço, assim,
para onde eu tenho que olhar. Porque se eu for receber tudo que a vida está trazendo para a gente, é desesperador. É, Essa é a palavra, né? Então, é por isso que acho que é um ponto, e aí o seu trabalho, Pedro e Rodrigo, o trabalho de vocês, é um trabalho de abertura para isso, de fomento para isso. O nosso trabalho é um trabalho que fomenta essa questão, né? Então, de olhar uma em 1 bilhão que seja, né? É não deixar essa luzinha ou esse ponto não perder de referência, porque vai vir um monte de coisa ali, né, povoando as nossas mentes, nosso coração e espírito, e a gente, como a gente se mantém olhando para isso. Acho que é um exercício diário para nós, um exercício diário, Pedro. Então, sim. conversa comigo quando você estiver assim, né? A gente se ajuda. Não que eu tenha receita para isso, Pedro, mas a gente se ajuda. Eu já falei isso, a gente sempre fala, puta, é muito bom quando a gente conversa, cara. E aí fica assim, por que que a gente não está mais próximo? Por que não está dividindo mais? Tal, e acho que a gente tem que criar esse movimento, né, mesmo de integração, de troca. A gente tem muita coisa para somar, Esse para programa nosso, multiplicar. esse programa nosso tem essa intenção, né? Quando eu digo nosso, não só esse podcast aqui, mas o programa nosso também, que é um programa do Adilson também. Mas só para a gente continuar, então, vamos para a última, então. Rodrigo, uma dor sua. Uma dor. Eu vou pegar o gancho assim do que vocês estavam trazendo, e uma dor minha é parar para assistir televisão. Às vezes eu paro para assistir televisão para ver as notícias, né? E cada vez que eu assisto, vibra em mim uma dor de ver o potencial que a TV tem na transformação de uma sociedade e o quanto esse potencial ele é explorado, que eu acho que é muito pequeno perto da capacidade que tem, sabe? Então essa é uma dor que vibra em mim, assim, e aí eu procuro me regular também, no sentido de, acho que essa semana não vou assistir televisão não, e vou procurar me preservar. E em outras semanas eu olho para tudo aquilo também como um fomento para eu ter argumentos sobre quais pontos vale a pena a gente fazer diferente e tal. Então, essa é uma das dores que de vez em quando eu vivo. Eu compartilho dessa dosagem Bom, aí. bom. Acho que, bom, aí tem várias reflexões ali que vão trazendo tudo isso, mas eu percebo que uma dor muito que eu vivo desse momento é de que às vezes eu dedico menos tempo para os meus filhos do que eu deveria. Eu me vejo muitas vezes tendo dificuldade para brincar com eles, e aí o dilema que eu vivo, né, da gente buscar a oportunidade com o nosso trabalho, para até dar condição para a família, mas às vezes eu me vejo brincando pouco com eles, né? Eu tenho quase, tive uma relação muito boa com meus pais, com meu pai, mas a gente brincou muito pouco. E às vezes assim, "Puxa, eu não sei, eu preciso aprender a fazer isso", né? Então, é a dor do aprender. Olha que detalhe Legal. interessante. Isso me trouxe muito a reflexão no caminho de Santiago para Compostela. Lá eu fiz, né, em 8 dias. Para cada dia eu usei um dos valores que eu trago, que eu abordo no livro. E o dia que eu senti mais dor foi quando fala do valor de desenvolver potencial. Né? Então, desenvolver o processo ali de aprender coisas novas. E dói, e ao mesmo tempo a gente tem que estar disposto a esta dor, né? E eu percebo que é alguma coisa que eu quero dar conta logo por conta da fase da fase deles, né? Eu tenho um grandão, que é o Tiago, e os dois pequenininhos aqui, 8 e 7 anos. Então é um momento muito. Então eu invento às vezes algumas coisas com eles, aí eu me divirto mas eu sinto que eu tô devendo, né? E é uma sensação muito ruim quando
quando eu vejo isso. Às vezes eu tenho uma fala meio dura com eles, e eu falo, putz, essa fala que os meus pais tinham reagido de outra forma, tá? Eu fico nesse nível de atenção de consciência que eu quero e preciso fazer diferentemente melhor do que eu faço, né? Eles não têm dúvida do amor que eu sinto por eles, mas às vezes eu tenho que rever, né, esse processo, né, que é desse processo de melhoria do aprendizado. Acho que é isso. Pô, amigo, que interessante, que bonito, assim, esse reconhecimento. Muito legal. E inspira também ao mesmo tempo, né? Bom, eu acho que eu vou por um caminho inspirado aí na resposta de vocês, que é o autoesquecimento das minhas próprias coisas, assim. Então, só para ser um pouco mais prático, né, para não dar uma resposta genérica, eu acho que hoje uma coisa que me causa dor é deixar algumas coisas que são muito importantes minhas para trás. Por exemplo, pensando em trabalho, por exemplo, o livro novo. Eu estou escrevendo um livro novo já faz mais de ano, já, desde o início da pandemia, e já era para ter terminado, se eu não tivesse focando em todos os outros trabalhos que aparecem, menos nele, né? Putz, isso, toda vez que eu me lembro disso, daquele cara. E aí, ouvindo o Adilson assim, né, eu acho que a gente pode, de repente, até falar de uma dor comum, assim, que eu ouço muitas pessoas falando, e acho que deve ser comum mesmo, que é a dor desse equilíbrio ilusório, né? De que a gente vai conseguir Uhum. equilibrar as coisas, né? A gente vai conseguir ser bons pais, fazer o que importa, ser boas pessoas, se alimentar direito, fazer academia, estudar e trabalhar direito, conquistar e deixar um legado para o mundo. É um negócio meio ilusório, assim. A gente tem esse equilíbrio de. Tem uma pergunta em coaching que eu sou fãzaço dela, que é uma pergunta que se faz geralmente quando aparece essa questão de equilíbrio vida pessoal e vida profissional, que é o quanto exatamente tem que ter para que seja o suficiente? Porque essa pergunta nunca tem resposta. Uhum. Por exemplo, uma pessoa que fala, eu acho que eu sou fico muito pouco tempo com as pessoas que eu amo. E quanto é o tempo exato? A pessoa não tem como responder, ela vai responder, não, eu acho que 2 horas por dia seja legal. Então, significa que quem fica 1 hora e 59 por dia não é uma boa pessoa. Uhum. E aí você vê, cara, no final das contas é uma matemática meio louca, né? É, é. Mas é isso. Vamos pro tema, pessoal, apesar de que eu achar que a gente já tá no tema, né? Já. Eu fiquei curioso com uma coisa que é, Adilson, você falou que o seu livro, né, o Liderança Espiritualizada, ele é baseado em valores, né? E você comentou que são 8. Sim, Eu fiquei curioso para saber quais são os isso. 8. Então, começa com confiança. Deixa eu até colocar, porque o Caminho de Santiago foi significativo, porque eu fui lançar em Portugal, né, essa visão ampliada, porque os artigos que eu encontrei são da Universidade de Aveiro, né? Tentei até chegar na Universidade de Aveiro e não consegui, mas eu fui lançar em Portugal. Então, confiança, e fala a questão da confiança e da autoconfiança, do respeito, do autorrespeito, e aí abraça muito essa questão da diversidade, inclusão, acho que traz esse mapa complexo, do pertencimento, de você sentir fazer parte de algo grandioso que vai fazer diferença no mundo, o trabalho com significado, né, de você ter aquela ação que faz com. Aí olhando para propósito, que é um ponto bacana também, que já está conectado, a justiça, e aí entra até o processo também de você ser justo com você, né? Porque às vezes muitas pessoas têm dificuldade no trabalho de dizer não, né? Mas você está sendo injusto com você ao dizer não para algumas pessoas. O desenvolver potencial, que é assim, de como você estimula, como você é estimulado e como você estimula os outros a desenvolver o potencial que eles apresentam. A maturidade, o quanto você vai alcançando de maturidade, aí tem a ver com essa questão da própria evolução de consciência ali também. E por último, que foi o que eu acrescentei aos 7 valores, que é a gratidão. Essa ato de agradecer diariamente, constantemente, essa oportunidade de você estar aqui, interagindo com essas pessoas, com saúde, respirando e tendo a oportunidade de fazer isso. Isso é um presente divino, um presente que a vida te proporcionou. Então, eu procuro trazer
Essa configuração para o meu dia a dia também, eu percebo que os líderes que conseguem fazer isso criam um diferencial significativo para ela. Então, essa liderança espiritualizada vai ser quando você pratica os 8? Não, você pode praticar menos ou mais. Ele não fecha nisso, ele apenas abre. E acho que esse é um ponto bacana de conversar com vocês, aí olhando muito para o trabalho do Pedro, que eu conheço mais, de a gente sempre cria possibilidades de abertura, não aquilo que fecha, um modelo que fecha, é um modelo que abre, que ele está preparado para avaliar, obviamente, mas para receber algo que agregue mais, né? Então, eu não falo de duas coisas, não com esse nome, mas eles estão incluídos, que é felicidade e amor. Que é a frequência mais transformadora do mundo do que o amor? E esse uma coisa do que como a gente faz o nosso trabalho, a nossa interação, né? E que nunca falte amor, Uhum. que ele sempre esteja presente. Acho que é isso. Adilson, cara, eu fiquei também que eu vou pegar o gancho aí na conversa. Conta pra gente como é que foi esse caminho de Santiago. Primeiro eu quero saber desse, aproveitar que eu tô aqui contigo para saber dessa experiência. Bacana, E aí eu te faço bacana. um desafio. O que que você aprendeu do ponto de vista das organizações da liderança no caminho de Santiago? Putz, bacana. Ó, vamos lá. Então, esse caminho, ele foi... Quando eu marquei o lançamento, eu marquei para ir antes, para fazer o caminho, que era a minha preparação para esse novo momento, né? Esse novo momento com o livro, com o novo livro, acabou sendo um livro que ficou ampliado, ele ficou contra a robustez, contra as entradas, saída, com exercícios, com atividades. O que que eu aprendi no caminho? O caminho traz um processo muito de reflexão, de autoconexão, de conexão com o todo, de conexão com o divino. Ele te conecta com aquilo que você acredita e ele te testa no caminho, nas suas questões. Agora, o que que eu, nos primeiros minutos do caminho, eu tive talvez o principal aprendizado dessa trajetória do caminho, desse trecho dos 8 dias. Eu comecei em Ponte de Lima, de Portugal, até Santiago. Eu comecei a caminhada e aí, num determinado tempo, acho que na primeira meia hora, alguém passa por mim, que eu nunca tinha visto, não sabia de onde que era, e a pessoa olha para mim e diz o seguinte: bom caminho, aí no seu idioma ali, né? E eu falei assim: putz, essa pessoa nunca me viu, mas ela está desejando para mim algo muito precioso. E todo mundo que passa pelo outro, que cruza com alguém ali, deseja para o outro um bom caminho. A intenção de que o outro tenha um bom caminho já muda a sua relação com a experiência. E isso me tocou o coração. Falei assim: putz, que delícia, esse caminho só pode ser maravilhoso. Como foi maravilhoso? O que me fez aprender sobre essas lições? As pessoas se ajudam, né? Você não precisa conhecer o outro para ajudar. Se ajuda. Você quer, assim como você quer realizar o caminho, você quer que o outro também realize o caminho. E que a dor do outro é diferente da sua. Não é maior nem menor do que a sua. E às vezes ele tem momentos que ele precisa ficar sozinho, como no ambiente corporativo, e momentos que ele precisa dividir. E ele só vai dividir quando se criar o espaço para isso, né? E acho que esse é um ponto ali, que a abertura de confiança, de respeito, de inclusão, de pertencimento, eu crio para que as pessoas tenham essa disposição de dividir a dificuldade que ela tem, a vulnerabilidade que ela tem, né? E aí, olhando ainda mais para o mundo corporativo, para as empresas, Pedro, acho que isso me ajudou também a verificar com quem que eu vou estar me conectando nos próximos anos aí, ou pelo menos por esse momento. Nós não estamos falando com 100% das empresas,
dos executivos, das pessoas das empresas. Eu estou falando com, no máximo, 5%. Se for muito, é 7%. Não mais do que isso. E que bom que tenha já até 7%. Bacana. Porque na hora que as pessoas perceberem que elas podem fazer o que elas fazem de uma forma que elas vão gerar prosperidade naquele ambiente, naquele contexto, a realização dela já vai ser diferente. Então, quando a gente fala na temática, e eu usei isso no passado ainda, porque era um processo sempre sempre um processo de elaboração, eu falava de liderança espiritualizada, resultados com humanização. A humanização já é o resultado, ponto final. A humanização já é o resultado. Então, você fala assim, olha, se eu for menos humano, eu vou conseguir 5% a mais. Ok. 5% a mais vale o estrago que você está fazendo? Você tem que fazer essa avaliação. Aí você, como investidor, você fala assim, onde eu estou colocando meu dinheiro? Numa empresa que quer o lucro máximo e não está nem aí para o cara que está na ponta, fazendo a melhor entrega. E que o cara está na condição miserável ou na pior condição. E que ainda a empresa atrasa benefícios e pagamentos. Você vai investir, o investidor, a nova geração de investidor tem que olhar para isso. E aí eu me empolgo muito com os mundos de startups, mas ao mesmo tempo eu falo assim, para que você quer ser um unicórnio? Para ser bilionário. O que você vai fazer com isso? As pessoas não sabem o que vão fazer com isso. Elas só querem ser bilionárias. Você quer um mundo que você vai... Então, como que é isso? E aí, eu lembro de uma fala com você lá no curso, Pedro, que assim, do que eu quero fazer parte. Porque antes, no nosso campo de consultoria, as empresas contratavam e falavam assim, passa por cima daqueles 3 mil. O cara lá e passava por cima. Ele era pago para fazer isso. E você, eu, o Rodrigo, a gente escolhe no briefing se a gente pode ou não atender aquela empresa. Porque tem coisa que fala assim, desculpa, eu não posso fazer o que você está me pedindo. E você tem que ser sincero, honesto com você. E quando a gente evolui no nível de consciência, eu tenho cada vez mais clareza que quando você evolui nesse nível de consciência, dói você não fazer aquilo que tem que ser feito. E às vezes isso pode custar muito caro. Como muita gente custou a própria vida. Você pega Gandhi, pega Martin Luther King, você pode pegar várias, ou alguns empresários, ou até alguns políticos, custou muito caro. E talvez custe caro. Mas não fazer está custando muito caro também. Uhum. Né? Então, eu acabo trazendo essa questão, e aí quando olha ainda para esse mundo corporativo, o executivo vai ter que ter uma habilidade de influenciar quem toma a decisão, e quem está seguindo o modelo que já está fracassando. E ele já tem essa evolução, às vezes já tem esse... Então, como se alerta aquele conselho, aquela empresa familiar, de que eles podem construir um legado diferente do que eles estão construindo até agora. Porque as novas empresas, a nova geração de empresas já estão vindo contra a pegada. E a gente olha muito para esse processo de reinvenção. Desculpa que eu me empolgo, viu? Não, que Na minha isso. resposta. Espero que estou somando aí. Vou deixar o Rodrigo perguntar. Eu percebo... Eu vou só fazer uma Claro. colocação antes aqui. Eu passo a pergunta para você, pode ser? Porque Claro. pensando na galera que está ouvindo. Tá. Eu queria só convidar as pessoas que estão ouvindo, que assim, primeiro, muito profunda a resposta do Adilson. E o que eu queria provocar, antes de a gente ir para a próxima pergunta, é que as pessoas percebam que nós estamos falando sobre espiritualidade. Que essa conversa que a gente está tendo aqui é uma conversa espiritualizada. Aonde que a gente sabe disso? E aí eu provoco as pessoas que estão ouvindo, né? A gente está falando de coisas muito maiores do que as coisas práticas explicam. O Adilson trouxe durante toda a fala dele do Caminho de Santiago o que as coisas práticas significaram para ele e a mudança que aconteceu.
E eu senti o campo mudando da conversa, eu me emocionei de alguma forma. Isso é a espiritualidade se abrindo para nós. Quando a gente falou dos medos, quando a gente falou das dores, a gente estava trazendo a espiritualidade para a conversa, abrindo um pouco, principalmente a nossa energia cardíaca. Porque senão as pessoas podem falar, mas cadê a parte da espiritualidade? Ou cadê as partes. Achando que a gente vai traduzir em números uma coisa que é intraduzível, né? Então eu queria só fazer esse parênteses para que a conversa, que as pessoas entendam que a conversa ela já traz a resposta, né? Então, passo a bola para você, Rodrigo. Legal. É isso. Eu tenho duas perguntas. Uma mais curtinha que é assim, Edson. Quando as pessoas começaram a te desejar um bom caminho lá na caminhada, né? Você passou a desejar um bom caminho por aquelas que você também passava? Sempre. Era, como fala, é como se aquilo tivesse. Eu tenho um hábito sempre de que eu passo para a pessoa, falo bom dia, boa Sim. tarde, boa noite, né? E até minha esposa falou assim: por que você fala bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite? Você faz um para ele e um pro santo dele, ela brinca com isso, né? Porque eu falo duas vezes, não sei por que eu falo duas vezes. Então, não tinha. E aí, ao invés de eu falar bom dia, eu falava bom caminho. Então, é como se aquilo tivesse entrado e já fazendo parte. Aham. Então, toda vez que eu passava por alguém, eu desejava bom caminho, e toda vez que as pessoas passavam por mim, eu desejava bom caminho. E isso ficou foi um ajuste de frequência que eu acho que o próprio caminho traz. Uhum. Porque ninguém vai para o caminho para pensar para pensar o mal sobre o outro, ou sobre ele, talvez, vai para um processo de reflexão. Mas a intenção das pessoas no caminho ali, no caminho desse, como que eu me conecto melhor comigo? Cada um tem seu objetivo, mas sempre é um objetivo de evolução, Uhum. de trabalhar um momento da própria evolução. Então, acho que eu automaticamente fiz isso e fiz milhares de vezes. Foi delicioso. Cada vez olha que detalhe interessante, você me resgatou aqui. Eu fico feliz, é uma coisa boba, né? Volto naquela questão ali. Eu fico feliz quando eu dou a vez para alguém entrar no trânsito ali, tá? Eu fico feliz, porque eu fico bem com isso. Eu fico bem quando eu faço uma coisa que é mandatória, que às vezes nem todo mundo faz, que é parar para alguém atravessar na faixa. Eu fico bem com isso. Então, me fez bem desejar aquelas pessoas que tivessem uma cura. Biologicamente isso tem um nome, né? Chama ocitocina. E isso é interessante, né? Porque quando a gente estava falando lá, né, de talvez a gente não esteja falando aqui sobre algo para todas as empresas, mas para 5, no máximo 7%, né? Eu acredito muito nesse poder de quando a gente divide algo que é bom para nós, importante para nós com alguém, essa pessoa também vai dividir com outras pessoas, né? E aí a gente vai começar ali com 0,5% para 1, para 5, para 7. Quem sabe um dia a gente não chega lá nos 10, nos 13, nos 20, nos 50%, né? E essa é a Eu ia ideia. perguntar qual que é a porcentagem do Early Adopters, Rodrigo, é 13? É 13, Quando a gente pula dos 13 para frente, aí a gente já começa a alcançar a maioria já. Que legal, bom saber disso. Bom saber disso. Essa é a ideia. Interessante olhar para isso tudo, né? E um outro ponto, né, que você fala é de que a gente já tá, aquilo que a gente usava antigamente já não nos serve mais e que agora o que vai nos levar adiante é uma outra forma da gente conduzir uma empresa ou liderar pessoas. Isso tem um impacto direto nos produtos. Eu tenho percebido, eu estou estudando sobre economia compassiva, né? Os produtos antigamente eles eram vistos por alguns aspectos, né? Então, quando eu vou comprar um perfume, eu vou comprar esse perfume pelo preço, é um dos pontos que eu observo. Eu vou comprar o perfume pela qualidade que esse perfume tem, né? Talvez pela beleza do perfume e tal. São alguns dos parâmetros comuns, né, que a gente tem. E eu vejo que hoje nasce um parâmetro que é o quanto esse perfume ele contribui ou prejudica a sociedade ou o mundo.
né? E eu acho que isso é um reflexo prático do que é a espiritualidade ficando cada vez mais forte, né, no nosso dia a dia. É isso aí. Porque entra a consciência e consumo, né? Que é com quem eu estou favorecendo. Aí entra a questão que eu comentei lá. Eu pertenço à classe de consumidores, né? Olhando para isso, porque isso acho que eu vou colocar uma questão que eu pensei na Portugal, que é a maior discussão com essa questão da guerra é de que a Europa está revendo está revisitando o lugar da reindustrialização da Europa. Porque foi muito cômodo colocar a produção em outros lugares do mundo. A China foi o principal deles, né? Só que agora, com a questão da guerra, aquele contêiner que custava 500 euros para você mandar para a Europa, hoje custa 20 mil euros. Tentamos, naquele momento, transferir o problema, né? Porque a indústria polui, então deixa o poluição longe. Aí entra o nível de consciência de que, talvez, olhando para um passado não tão distante, algumas decisões não teriam sido tomadas. Até que poderia ter sido tomado, mas como o mundo investiu numa energia limpa. Como a Europa investiu em energia limpa. E agora esse lugar tem que ser revisitado por uma questão do próprio poder econômico, né? E agora a gente está entrando num período crítico, né, com as estratégias de guerra que tem ali, que agora a Europa precisa, né, da energia, do gás russo para não morrer no inverno. E essa estratégia foi utilizada. Então, é uma questão, né, do que olhar a boa parte do mundo que trabalha, ela tem o processo da vaidade, do ego muito alimentado, né? Enquanto, né, o coletivo pode ser muito mais favorecido. Eu acho que ainda é um processo de conquista e de evolução para nós. Não pode olhar no micro como no macro ambiente todo esse processo. Adilson, antes de a gente ir para o encerramento, para as últimas perguntas, queria te fazer uma pergunta mais genérica, assim, que é a seguinte: uma pergunta que talvez eu também fique um pouco perdido em respondê-la, mas vou passar esse problema para ti, que é a espiritualidade, na sua experiência, no mercado atual, no mundo atual, ela é bem vista nas organizações? Ó, eu vou colocar um aspecto aqui que é o que eu percebo que ela é sentida, ela é bem sentida nas organizações. Mas toda vez que a gente leva o tema espiritualidade, espiritualizada, ainda é um ponto forte de resistência. Já tive empresa que falou assim, olha, você fala sobre tudo isso, pode falar, mas não vamos divulgar como humanização. E aí eu falei assim, ok, mas vai ter um momento que eu vou explicar a diferença, né? Porque na minha percepção, quando você fala de humanização olhando para o humano, já é uma limitação. Então, a gente tem que falar de humanização olhando para uma amplitude maior, que é a espiritualidade. Então, eu percebo que isso já é sentido, a diferença da prática desses valores, e ainda há mais resistência, ainda há resistência, e ela é forte com esse termo, porque ainda as pessoas trazem uma conexão muito direta com religião, né? Então, quando você começa a trazer esse paralelo, e aí você pode usar até algumas estratégias, você combina às vezes com a empresa, vou falar de tudo isso, depois vou falar do que eu falei. E aí eu construo no final, né? Então, às vezes é uma estratégia de construção. Do que nós falamos aqui? E aí, aí eu falo das abordagens, tem um exemplo de falar da diferença de religião e espiritualidade. Então, eu percebo que ela já é bem sentida. As pessoas sentem a diferença dessa liderança espiritualizada. E, por outro lado, parece que elas não podem ver isso, essa expressão. Mas acho que o ponto-chave
ela precisa ser sentida, porque às vezes você vê e não sente. Você vê o valor lá, escrito o valor, mas você não sente aquele valor. Então, acho que o ponto-chave de tudo isso, que vem com a estrutura, a gente vai chegar nesse ponto, que é pensar, sentir, agir, e eu trago como ponto agradecer. Pensar, sentir, agir e agradecer. E aí, Pedro e Rodrigo, no último CBTD agora, né, eu fiz uma palestra, e aí no meu aquecimento lá na sala dos palestrantes, encontrei uma pessoa que eu também achei que era palestrante, mas não era, mas o papo foi muito bom lá. E ele me trouxe uma questão, e eu ia falar sobre gratidão ali, um dos pontos da gratidão, né? Que tem a ver até com o TED Talks que eu fiz. E ele falou, olha que interessante, quando você fala de gratidão, e aí você olha para o mundo, você vê lá o americano agradece como? Thank you, né? Thank you, the thinking, né? Acho que a origem desse processo, segundo que estava colocando lá, é esse, como o alemão tem uma pronúncia que está ligada a pensar, né? Que está ligado a pensar. O latino, os latinos, graças, né? Gratitude, né? Então tem a ver com coração, com sentir. E o oriental, e aí o Rodrigo pode nos ajudar com isso. Talvez. Arigato. Que arigato você tem arigato. Você tem a obrigação de devolver parte daquilo que você recebeu. Então, quando você junta tudo isso, você precisa pensar, você precisa sentir e você, sobretudo, precisa agir. Porque é a sua forma de agradecer. Eu vou dar um exemplo, e a gente tem que sempre aprender com os exemplos, a gente tem vários exemplos espalhados pelo mundo, não que o modelo sirva para todo mundo, mas a gente pode aprender. Olimpíadas e Copa. Você sempre vê os japoneses, eu estou falando dos japoneses, que é a referência que a gente traz aqui, eles estão saindo do estádio, limpando o estádio. Algumas pessoas acham aquilo um absurdo. E aí eu volto no tempo, isso há muito tempo atrás, eu fiz uma pós-graduação na FAAP, a minha primeira pós-graduação. No meu primeiro dia de aula, fui na lanchonete ali para comer um lanche. E aí eu fui surpreendido negativamente. Então, eu pedi meu lanche, e aí eu tava aquela muvuca ali na lanchonete, né? E aí eu fui me sentar numa mesa para comer. E aí a mesa estava totalmente suja, e todo mundo que deixou, estava tudo ali. E eu falei, puxa, eu estou numa universidade. E assim, isso eram todas as universidades, né? Não era, eu estou dando exemplo da FAP, porque eu tinha estudado a minha primeira pós. E eu falei assim, qual que é o olhar que eu tenho para o outro, para o coletivo? E esse é o ponto desse alimento que vai favorecendo todo esse processo. Eu nem sei se eu saí da questão da pergunta ali, mas de olhar, é de que a gente tem que fazer as pessoas sentirem. O sentir é o que vai mobilizar para tudo isso. Porque se eu de fato sentir, eu posso até falar. E às vezes eu quero que as pessoas falem sem sentir. E acho que talvez seja esse um ponto de maior conexão. Espetacular. Faz todo sentido. Daria pra gente gravar mais 1 hora de podcast a partir disso. Mas a gente tá chegando aos nossos finalmentes aí. E... Adilson, a gente gosta de fechar o nosso episódio aqui com uma pergunta bem curiosa, que é o seguinte. Se você tivesse um gênio da lâmpada e dissesse para você que você tem direito a um pedido, o que você pediria para esse gênio da lâmpada, só que com uma condição? Aquilo que você pedir vai para você e para o mundo inteiro. O que você pediria? Uau, que pergunta legal. Quando você estava me trazendo essa questão, antes de responder, eu quero fazer um ponto. Eu fiz uma provocação
Eu tenho um trânsito na área acadêmica, né, na área da educação, e tenho família, tanto da parte de pai e mãe, que são educadores. E, e aí eu fiz uma provocação no Dia do Professor, que é que a gente ainda não, por que a gente ainda não educou, formou e transformou um ser para que estivesse na presidência de um país que pudesse olhar para uma área de educação como deveria. Então, traz uma responsabilidade para a gente quando a gente faz isso. Né? A gente não foi capaz de olhar historicamente isso, né? Mas não entra nesse aspecto político, para entrar no aspecto da responsabilidade. Um pedido que eu faria para mim, que fosse reverberado para todo mundo, é que a gente tivesse presente na vida de cada indivíduo o principal elemento que nutre a vida, que é o amor. Ó, Adilson, vou, vou pedir para você descrever, então, que cena, me descreve uma cena que teria que acontecer na sua frente, que você olhasse e falasse assim, poxa, o gênio da lâmpada atendeu meu pedido. Uau, uau, vamos lá. É, você está no lugar desconhecido, né? E você percebe, você vê lá alguém com indícios de que caminham para o conflito. E as pessoas que estão ali em volta vão e ajudam essas pessoas a ter um desfecho de um abraço. Uhum. Essa é a cena do futuro. Mas eu vou dar uma cena do passado, que já é presente. Você sabe, o Pedro sabe que eu tenho uma referência importante na liderança, que é o seu Monteiro. Eu sempre falo dele, é uma figura importante. E aí ele é presidente uma associação beneficente dos funcionários da Allianz. E aí a Rose, que é a diretora, lá eles ensinam mindfulness para crianças, acho que lá não é mais só creche agora, né? Para crianças. Estou falando de 5 anos. Aí teve uma cena que ela descreveu isso. As crianças começaram a ficar eufóricas, começou a ter um conflito, aí uma delas falou assim, olha, pessoal, vamos parar, vamos fazer um relaxamento aqui para a gente ficar melhor. É Uhum. o cuidar, as pessoas cuidando daquele ambiente, acho que essa é a maior referência, porque a gente precisa se conectar com o nosso amor próprio, com o nosso amor no coletivo, porque é a abundância que mais possa transcender para a gente lidar com os desafios que estão no dia a dia. Então, se a gente estiver mais próximos de pessoas que tenham isso presente, mais nós podemos ajudar e ser ajudados. Acho que esse é o que eu quero ter Eu amei respondido. a cena. Eu amei essa cena das crianças aí. Essa cena é linda. É linda mesmo. Adilson, fala pra gente primeiro quais são os seus trabalhos, como é que o pessoal te contrata, para o que contrata e onde te acha. Bacana. Então, ó, no Instagram, eu estou como Adilson Souza Prof. Né? Eu tenho uma empresa que é a Estação Liderança, a gente trabalha com foco em desenvolvimento de liderança também, assim como o trabalho que o Pedro e o Rodrigo desenvolvem. A gente é parceiro, a gente torce um pelo sucesso do outro, acho que esse processo é importante, por isso que a gente está aqui também junto. Eu trabalho com processo de transformação nas organizações, trabalho com processo de acesso, mais um acesso humanizado, acesso para desenvolvimento. Sou um mentor de líderes e empresários, e a gente faz um mergulho na realidade da empresa para ver se a gente pode ajudar e no que a gente pode colaborar para que elas alcem novos voos, né? Então, isso faz com que a gente tenha colaborado com empresas de pequeno e até com
de porte grande, uma delas a gente está tendo agora, tem mais de 60 mil colaboradores, e é sempre um processo ali de estar junto mesmo, porque a gente se envolve e junto a gente cria. A gente tem um slogan na Estação Liderança que é, né, nós não temos as respostas, mas nós temos as melhores perguntas e juntos nós vamos construir as melhores respostas. Então, a gente está junto mesmo e tem um time de profissionais muito engajado e cumprir um propósito de apoiar as organizações para que elas sejam mais prósperas, não só do aspecto financeiro, nos seus indicadores, nos seus KPIs e assim por diante. Então, acho que é isso. Se fizer a pesquisa no Google, no YouTube, Adilson Souza, vocês vão ter mais alguns materiais, até como esse podcast aqui, como esse curso do Pedro e do Rodrigo, e algumas contribuições. E pode me acionar também pelo WhatsApp, eu deixo isso aberto também, que é o 55, né, 11 999647180 né, como mentor e também como consultor. Eu atendo empresas no Brasil e fora do Brasil. E estou aí para somar e para aprender também, com cada realidade nos desafia, né? Esse é um ponto importante. E eu quero, sobretudo, Pedro e Rodrigo, especialmente Pedro, que eu conheço há bastante tempo, o mundo precisa conhecer muito o seu trabalho, cara. E você enquanto ser humano. Então, a gente está nesse palco da vida e em vários momentos a gente está se encontrando, né? Tem as suas trajetórias independentes e a gente se encontra e sempre muito bom tá com você. Você é um cara muito especial para mim, um irmão. Eu te admiro e aprendo muito com você. Então, quero que eu tenha possibilidade de ter mais momentos como esse. Eu vou proporcionar da minha parte, você está proporcionando da sua parte. Então, muito obrigado e contem comigo no que eu puder. Obrigado, amigo. Obrigado. Sabe que eu sou um fãzaço do seu trabalho também. Na verdade, você é uma das grandes inspirações, inclusive por todo o nosso programa. Eu acho que tanto esse programa aqui quanto o Estação Liderança, a gente vai trabalhar muito juntos ainda, então são só portas diferentes que levam à mesma sala. E só tenho a agradecer a sua presença aqui, o seu tempo dedicado, a todo mundo que esteve aqui nesse 1 hora e pouco ouvindo a gente. Então, gratidão aos ouvintes também. E antes de passar para o Rodrigo encerrar, eu digo para todos nós aqui, para todos os ouvidos, todos que estão ouvindo, um bom caminho. Show! É isso. Obrigado, Pedro. Obrigado, Adilson, por estarem aqui. E se você acompanhou a gente até esse fim, se interessou pelo nosso curso Liderança Espiritualizada, ou Estação Liderança, lá do Adilson também, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, para que a gente possa passar mais informações. Fechou. Show! Valeu, gente. Show! Depois aí, Pedro, Rodrigo... Recording stopped.